A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 6, e versículo de número 1 ao 4, que vai nos dizer assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, o nosso Deus, irmãos, ele estava aqui trazendo as instruções para Josué. Porque o nosso Deus, ele mesmo daria a vitória ao povo dele. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você que é Ele quem vai te dar a vitória, que é Ele que vai abrir a porta, que é Ele quem vai trazer a cura, que é Ele quem vai libertar, que é Ele quem vai restaurar. Muitas vezes ficamos ansiosos, inquietas com aquilo que Deus, Ele mesmo vai fazer na nossa vida. Aqui não seria mérito dos filhos de Israel, irmãos, a queda da muralha. E hoje Deus diz para você: a vitória que eu vou te entregar será grande, será completa e não é mérito teu. Decandarasturabai, é meu, diz o Senhor dos Exércitos. Então por que se inquietas tanto? Por que te preocupas tanto? Como é que a muralha de Jericó vai cair? Como é que você vai obter essa vitória? Como é que esta porta vai se abrir? Como a cura vai chegar? Não te compete querer entender como vai ser. O que você tem que entender é que Deus está no controle. É Ele quem vai te dar a vitória. É Ele quem vai derrubar a muralha. Da forma dele, o nome dele será glorificado. Se Ele disse que você iria passar, que você iria entrar em Jericó, você vai entrar. Se Ele disse que Jericó não ficaria de pé, Jericó não vai ficar. Aqui o próprio Deus, irmãos, Ele fala com Josué. Porque Jericó estava rigorosamente fechada. Por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Não havia brechas. Mas Deus estava dizendo: eu, o Senhor, vou derrubar a muralha. Eu, Senhor, já determinei a vitória para o meu povo. E hoje Deus diz para você: eu já determinei a vitória. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias adversas. Nós olhamos para Jericó e contemplamos o quanto ela está rigorosamente fechada. Contemplamos muitas vezes o quanto a situação é adversa. O quanto a luta está intensa. E pensamos: será que realmente eu vou conseguir ter êxito? Será que realmente a porta vai se abrir? Será que realmente a cura vai chegar? Será que realmente esse impossível vai acontecer? E Deus, ele diz para você: foi eu, minha filha. Foi eu, meu filho, que lancei a muralha por terra. Fui eu que dei vitória ao meu povo. Quando eu digo que eu vou fazer algo, não duvide. Talvez você está olhando hoje, está vendo tudo fechado. Você não está vendo sinal de que vai ter um milagre. Humanamente falando, parece que é impossível você obter essa resposta. Porque olhando para a muralha de Jericó, era impossível os filhos de Israel conseguirem ter êxito. E muitas vezes nós olhamos com um olhar humano e pensamos: é impossível. Não tem como essa porta abrir. Não tem como Deus fazer acontecer o que Ele falou. Só que esse Deus, Ele lançou a palavra dele, Ele é fiel, irmãos. Se Deus disse que Ele vai fazer, Ele faz acontecer. E o próprio Deus, Ele fala aqui, no tempo passado, Ele já fala dizendo assim para Josué: olha, entreguei na tua mão. Entreguei. Não é vou entregar, entregarei, é entreguei.
entreguei, decandarasturabai, já aconteceu, Josué. A vitória já chegou e hoje Deus diz para você, tudo pode estar adverso, mas eu já entreguei a vitória na tua mão. Já aconteceu. Você pode hoje estar olhando e está vendo tudo parecendo que está indo de mal a pior, mas se apega a esta palavra, porque Deus está dizendo a vitória já foi determinada, já aconteceu. Creia pela fé, comece a determinar, declare comigo, eu creio que a minha vitória já chegou e o nome do Senhor já foi glorificado na minha vida. Eu creio que a minha vitória já chegou e o nome do Senhor já foi glorificado na minha vida. Deus é fiel. E hoje Ele está falando com homens e com mulheres que estão me ouvindo neste exato momento. Ele está dizendo o impossível, quem faz sou eu. Não duvide do meu poder. Não duvide da minha palavra, irmãos. Quem estava falando aqui com Josué foi o próprio Deus. Aqui não eram os homens de guerra que estavam dizendo, Josué, a gente já teve vitória. Essa resposta já chegou, essa muralha já caiu. Não, irmãos, quem estava falando era o próprio Deus. E quando Deus fala, nós temos que nos apegarmos à palavra dele. Eu sei que às vezes a muralha nos assusta. Eu sei que às vezes as situações adversas, elas vêm para o nosso caminho muitas vezes para testar a nossa fé. E tem pessoas que estão com a fé sendo testada. Porque você olha humanamente falando e vê tudo fechado. E vê tudo adverso. Parece que as coisas não vão mudar, parece que a porta não vai abrir. Parece que o nome do Senhor não vai ser glorificado. Mas Deus hoje diz para você, eu sou fiel para cumprir a minha palavra. Eu glorificarei o meu nome na tua história, diz o Senhor dos Exércitos. Quem estava falando com Josué era o próprio Deus. O próprio Deus estava dizendo aqui que ele já havia entregue aquela vitória. Então não fica olhando como se fosse adverso, como se fosse difícil, como se fosse muito impossível, a ponto de Deus não poder fazer, porque às vezes nós queremos limitar o nosso Deus. Porque olhamos para a situação e começamos a pensar, não tem como Deus fazer porque é muito impossível. E Deus está dizendo, será que eu não sou maior do que esse impossível? Será que eu não sou maior do que essa enfermidade na sua vida? Será que eu não sou maior do que esse problema financeiro? Será que eu não sou maior do que essa crise conjugal? Não esqueça, minha filha, não esqueça, meu filho, que tu serves a um Deus todo-poderoso. E se eu disse a você que a vitória é sua, a vitória é sua. Se eu te prometi que a porta vai abrir, vem o que vier, eu vou abrir a porta. O que nos falta muitas vezes para vivermos milagres completos, sabe o que é, irmãos? A fé. A Bíblia, ela diz de maneira muito clara que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E muitas vezes Deus ele vai nos falar palavras que a gente não vai entender. Ele vai trazer direções para a minha e para a sua vida que a gente não vai compreender. Mas nós temos que nos apegar à palavra. Deus, eu não estou entendendo. Senhor, eu não estou compreendendo. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, porque às vezes a gente não sabe como é que vai acontecer. Porque a instrução que Deus traz para Josué aqui parecia ser loucura. Porque você rodar a cidade e depois você gritar, isso é loucura, irmãos. Não tem muro que caia no chão, humanamente falando, dessa forma. Mas Deus estava chamando Josué e o povo a crerem no sobrenatural. Deus, ele tem convidado pessoas aqui a acreditarem no sobrenatural. Você não anda por vista. Declare comigo, eu preciso lembrar diariamente que eu ando por fé e não por vista. Eu preciso lembrar diariamente que eu ando por fé e não por vista. Então, Deus, ele traz a instrução aqui. Deus, ele mostra como essa muralha vai cair. E o Senhor vai começar a te dar instruções. O Senhor vai começar a te dar sinais. O Senhor vai começar a te dar ordens de candoramanto de rasto. E hoje ele diz para você, só obedeça. Só obedeça a cada instrução. Mas Deus, eu não estou entendendo, irmãos. Tem horas que não dá para entender. Nós precisamos entender que a direção é de Deus. E a direção de Deus não é para ser compreendida. A direção de Deus não é para ser entendida. Declare comigo, eu creio que Deus, ele traz direções para a minha vida e eu não tenho que entendê-las. Eu creio que Deus, ele traz direção para a minha vida e eu não tenho que entender.
Você não tem que entender as direções. Você não tem que compreender o que Deus fala com você. O que você tem que obedecer. O próprio Deus, ele disse a Josué como aquela muralha iria cair. Deus vai te mostrar como você vai obter a vitória. Deus vai te mostrar como a cura vai chegar, como a restauração vai acontecer. O que é que você tem que fazer? Se Deus mandar você jejuar, jejue. Se Deus mandar você orar na madrugada, ore. Se Deus mandar você fazer uma campanha, faça. Se Deus mandar você renunciar a algo, renuncie. Faça o que Deus te instruir, porque a vitória vai chegar. Se Ele disser a você, faça. Pode fazer sem medo. Aquela muralha estava com os dias contados. Hoje Deus disse para você, tem muralhas na sua vida que estão com os dias contados porque Deus resolveu te dar vitória. E não duvide do poder desse Deus. Não duvide. Não duvide porque Ele tem poder para derrubar a muralha com um grito. É só obedecer, é só fazer o que Ele instrui. É só estar debaixo da palavra dEle, obedecendo a ordenança dEle para que o nome dEle seja glorificado. Declare comigo, eu creio que o nome do meu Deus será glorificado na minha história. Eu creio que o nome do meu Deus será glorificado na minha história. Deus é fiel. E se Ele disse que Jericó, ela está com os dias contados, ela está. Se Ele disse a você que já lhe deu vitória, se Ele disse a você que esse marido já se converteu, ele já se converteu. Se Deus disse a você que esse filho já saiu das drogas, ele já saiu. Se Deus disse a você que essa cura já chegou, ela já chegou. Se Deus disse a você que essa filha já está liberta e vai ser uma bênção na casa do Senhor, pois ela já está liberta e será uma bênção na casa do Senhor. O que Deus falou para você, não se preocupe. Ele vai cumprir. Não é você que faz o impossível acontecer. Pare de se preocupar. Você só faz sua parte. Você só obedece. Você só faz o que Deus manda. Você só ora, se posiciona. Mas quem faz a muralha cair é Deus, irmãos. Quem dá a vitória completa é Deus. E nós não temos que nos inquietarmos com aquilo que Deus disse que faria. Porque se Deus falou o que ia fazer, Ele é fiel. E não nos cabe entender como, aonde, o que Deus vai fazer, como será. Não, é só viver o milagre. O que os filhos de Israel precisavam aqui era só viver o milagre. E hoje Deus diz para você, o que você precisa é só viver o que eu, o Senhor, designei para você. É só viver o que eu, o Senhor, determinei para a sua vida. Porque eu sou fiel para cumprir a minha boa palavra na tua história, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 20 vai nos dizer assim, ó. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado o grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Aqui você observa de maneira clara, irmãos, que como Deus havia instruído, os filhos de Israel obedeceram e a vitória chegou. Aconteceu como Deus disse. Eles gritaram no 7º dia, na 7ª volta. E a Bíblia vai nos dizer que ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si a tomaram. As muralhas ruíram por causa da obediência, porque Deus havia determinado uma palavra. Nunca duvide da palavra que Deus determina. Nunca duvide daquilo que Deus disse que ia fazer. Não é você quem faz, não sou eu quem faz. Não somos nós que fazemos, quem faz é Deus, irmãos. E é nisso que nós temos que nos apegar. Deus é que faz o milagre. Deus é que abre a porta. Deus é que traz a cura. Deus é que liberta. Deus é que transforma. Quem vai fazer é Deus. Quando o Senhor fala com Josué, ele disse o quê? Entreguei. Quem estava entregando era Deus. Decandarasturabaia. Quem estava dizendo a vitória já aconteceu. Para Deus, o milagre já aconteceu na sua vida. Deus, ele não vê você agora no processo chorando, sem entender como é que a muralha vai cair. Não, vendo o impossível na sua frente, não. Deus já vê a resposta. Deus já vê a vitória. Deus já vê o resultado. E por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você, haverá resultados. Por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você, glorificarei o meu nome na tua história. Deus é fiel, irmãos. Deus é Deus de coisas grandes. Deus é Deus de coisas extraordinárias. O Deus que falou que lançaria a muralha por terra e que entregaria Jericó nas mãos dos filhos de Israel e cumpriu. É o Deus que te fez promessas impossíveis. Tu sabe do que Deus fala. Mas não olhe para a impossibilidade como se ela fosse maior do que o nosso Deus. Olhe para o nosso Deus e lembrando, Ele é maior do que a impossibilidade. Ele é maior do que a porta fechada. Ele é maior do que o problema.
Ele é maior do que a enfermidade, ele é maior do que a escassez, ele é maior do que a crise conjugal, ele é maior do que qualquer luta que você esteja passando. A muralha de Jericó não iria anular a palavra que Deus já havia liberado, e hoje Deus diz para você: a impossibilidade que há na sua vida não pode anular o que Deus já determinou. Quem determinou a vitória aqui foi Deus. E por intermédio dessa palavra o Senhor diz para você: fui eu que determinei vitória. Fui eu que determinei que haverá salvação, que haverá cura, que haverá libertação. Fui eu que determinei que a porta vai abrir. Agindo eu, quem impedirá? Quem vai operar esse milagre na sua história não são os homens, mas é Deus. Por isso não duvide. Não duvide de um Deus tão poderoso, tão grande, que fez muralha cair por terra com grito. O Senhor disse para você: hoje eu vou te surpreender. Declare comigo: eu creio que o meu Deus vai me surpreender e não tardará. Eu creio que o meu Deus vai me surpreender e não tardará. As instruções que Deus te der, não busque entender. Eu sei que às vezes não vai ter lógica, como aqui não tinha lógica nenhuma. Mas o povo obedeceu. E quando você olhar e pensar assim, não tem lógica, você lembra: eu não vivo pela lógica, eu vivo pela fé. Então eu tenho que obedecer. Eu tenho que fazer como o Senhor está me instruindo. Eu tenho que fazer como o Senhor está me mandando, porque Deus sabe de todas as coisas. E se Ele está me ordenando a fazer isso, é porque Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Se Ele está dizendo que isso tem que acontecer dessa forma, é porque Ele já determinou o melhor para a minha vida. E Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que eu necessito, e certamente Ele vai me dar vitória. A muralha vai cair, minha irmã. A impossibilidade será lançada por terra, e o nome daquele que vive e reina para todo sempre será glorificado na sua história. O Deus que te escolheu, o Deus que te chamou, meu irmão, é todo poderoso. E para Ele não existe limitação. E por intermédio dessa palavra Ele diz para você: se prepare. Da mesma forma que eu lancei uma palavra na história do meu povo e cumpri, eu, o Senhor, também lancei palavras na sua história e vou cumprir. O impossível vai acontecer e o meu nome será glorificado na sua vida. Não olhe para o tamanho do seu problema, para o tamanho da impossibilidade. Comece a focar no tamanho do seu Deus e você vai obter vitória, como Ele falou. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, que estamos em nome de Jesus, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. O Senhor é o Deus que fala, confirma e testifica. Eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui a esse vídeo, Pai. Pessoas que estão com impossibilidades. Pessoas que têm muralha, Pai, na frente dele, na frente dela. Tudo é adverso, é impossível. Para que eles não vivam, Pai, a transformação, milagre que o Senhor determinou. Mas o Senhor é o Deus que lança por terra a impossibilidade. O Senhor é o Deus que lança por terra toda a muralha que está tentando servir como tropeço. O Senhor deixa de maneira muito clara aqui para os teus filhos que o nome do Senhor será glorificado. Obrigada, Senhor, pois o Senhor é o Deus que glorifica o teu nome. Obrigada, Senhor, porque da mesma forma que a muralha de Jericó caiu por terra, as situações adversas, as impossibilidades estão caindo por terra na história dos teus filhos, e o nome do Senhor será glorificado e o milagre será completo para a honra e glória do teu nome. Eu creio que o Senhor já fez o milagre e o nome do Senhor já foi glorificado. Pela fé eu já posso contemplar os teus filhos com posse de vitória, glorificando e exaltando ao teu nome. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história que
eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai. E falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus hoje diz para você que a sua vitória será completa. Não duvide do poder desse Deus que fez a muralha de Jericó cair, como ele havia dito, porque ele determinou a vitória. Quando ele determina, não há quem anule, não há quem desfaça. O que ele determinou para sua vida vai acontecer. Tenha certeza disso, tenha fé, que o nome do Senhor será glorificado na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém, creio, o impossível vai acontecer. Que Deus te abençoe.